Lembra quando o Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas? Isso em novembro passado? Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. Eu vou te contar tudo que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. O Washington Post revelou na sexta-feira detalhes da reunião entre o coproprietário da JBS, Joesley Batista, e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, ocorrida em novembro. O empresário teria tentado convencer Maduro a renunciar. A nova informação foi revelada em uma reportagem sobre as tentativas de retirada de Maduro do poder antes da captura do ex-líder venezuelano. De acordo com duas pessoas familiarizadas com o encontro, Maduro teria recebido uma oferta para se exilar na Turquia ou em outros países dispostos a recebê-lo. A possível negociação de asilo para Maduro na Turquia estava em discussão pelo menos desde novembro, segundo a pessoa a par das deliberações da administração Trump. Inclusive, tinham garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas o ditador agora preso e sua esposa reagiram com indignação. Batista, com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já tinha atuado anteriormente como intermediário em negociações sobre tarifas que Trump tinha imposto a produtos brasileiros. Trump encontrou-se com um representante do grupo JIF e que eles discutiram basicamente empregos nos Estados Unidos. Nesse contexto, Joesley Batista teria demonstrado preocupação com as consequências do tarifaço a nível global e também no Brasil. Ainda de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal, Joesley teria chegado à capital venezuelana com uma lista de 4 pontos, incluindo a insistência em acesso americano a minerais de terras raras e petróleo, o rompimento com Cuba e a saída de Maduro do país. Após a viagem, Batista chegou a repassar suas conclusões à administração Trump. Segundo um funcionário da Casa Branca, Joesley não agiu oficialmente em nome do governo dos Estados Unidos, mas suas conclusões foram levadas em consideração por autoridades americanas. Anteriormente, um enviado dos Estados Unidos para a Venezuela também teria tentado convencer Maduro de deixar o poder para evitar uma ação militar, mas sem sucesso. O jornal também aponta que nos meses anteriores, os Estados Unidos receberam pedidos da Venezuela para iniciar conversas por meio de países intermediários, como o Catar, mas a administração Trump não demonstrou interesse. Isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca.
É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara um empresário que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando. E o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde.